Uma boa semana tivemos e agora estamos no dia da preparação para entrarmos nos horários sabáticos em harmonia com toda a vontade de Deus, com nossos pensamentos, nossos sentimentos, para treinarmos com a nossa vida diária, estarmos em harmonia com Deus. Um bom dia para todos. Nós vamos fazer uma meditação hoje, para começarmos o dia, fazendo a seguinte pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer, irmãos. Quantos grupos vai ter no final? E quantos grupos sempre teve em toda a existência da Terra depois do pecado? Quantos grupos? Antes do pecado, quantos grupos tinha? O grupo dos santos. Não tinha pecado. E depois do pecado, teve 2 grupos. Sempre aparece na Bíblia 2 grupos. A genealogia de Adão, mostrando que Sete teve o seu caráter, teve sua imagem, assim como Adão buscou ter novamente a imagem de Deus. E tem a genealogia de Caim, que representa os pecadores, os injustos. E aí Deus vem trazer juízo à terra. E aí fica Noé como justo e o resto do mundo todo como injusto, na época do dilúvio. E depois da descendência de Noé, veio Sem, representando os servos de Deus, os justos. E a descendência de Cã começou também a entrar em pecado, representando também o grupo da injustiça. E nós vamos ver na palavra de Deus, em Romanos 24. Romanos 24. Eu peço aos irmãos que estiverem assistindo essa meditação que dê uma pausa para fazer uma oração, para que ele assimile bem as palavras que o Senhor vai falar para nós. Romanos 24. Atos 24. Desculpa, irmãos. Atos 24. Atos 24. Versículo 15, vai nos mostrar 2 grupos. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos. Então, quando que os mortos vão ressuscitar? No final. Vai ter a primeira e a segunda ressurreição. Não é isso que nós conhecemos? A primeira ressurreição, quem que vai ressurgir? Aí vai falar aqui dos 2 grupos, no versículo 15. Assim, 2, vai ter ressurreição de mortos, assim como 2 justos e como 2 injustos. Então, 2 grupos vão sair da sepultura. Uns representando os justos, os que se arrependeram, os que deixaram os seus pecados, que encontraram a misericórdia de Deus, que o sangue de Jesus na cruz purificou aqueles pecados arrependidos. E o outro grupo é o grupo dos injustos. Não é isso que está aí no escrito na palavra?
dois grupos, justos e injustos. Agora, o que é ser justo? Isso que é muito importante para nós compreendermos. O que é uma pessoa ser justa? Vamos lá para 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João, o que é ser justo? 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixe enganar. Por quê? Vai ter o inimigo que vai tentar nos enganar. Falar, irmãos, não há nenhum justo, sequer. Todos nós somos trapos de imundícia. Não há ninguém que pratica a justiça. Só Jesus que praticou a justiça. Todos nós somos injustos. Vai ter quem vai falar isso. Porém, a Bíblia está mostrando que é para não deixar que ninguém vos engane, que está no versículo 7. Que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é o quê? Justo. Assim como Jesus é justo. Então, tem aqueles que se convertem e que praticam a justiça. E nós devemos nos converter dos nossos pecados, sondar os nossos corações, pedir o poder de Deus para que possamos viver em harmonia com a vontade de Deus. Por nós mesmos, nós sabemos que nós não vamos conseguir. Mas Deus promete que nós podemos atingir a estatura de Jesus Cristo com os seus pensamentos e seus sentimentos, como fala lá em Filipenses 2, versículo 5. O que fala em Filipenses 2, versículo 5? Que haja em vós o mesmo pensamento e sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Deus chama todos nós para nos arrependermos das nossas vidas passadas, dos nossos maus atos, das nossas palavras de chocarrices, de piadas e de maledicências, e Deus quer nos transformar. E nós temos aqui a doutrina de Deus, doutrina bíblica, que é possível que o homem seja justo diante de Deus. Será que outros no passado foram justos diante de Deus? Não diante dos homens, porque diante dos homens muitos podem ser justos. Mas em Lucas 1, fala de Zacarias e sua esposa, que ambos eram justos diante de Deus. E hoje nós podemos atingir essa justiça que Jesus deixou de padrão para nós. Agora, o que é justiça? Como que nós vamos atingir a justiça sem a gente conhecer o que é justiça? Será que a justiça seria o fórum com as leis que homens estão fazendo lá em Brasília, estão fazendo na capital? Será que justiça é o padrão do mundo, que é as leis civis dos Estados Unidos, que ficou de exemplo, ficou de modelo para o mundo? Se tiver em harmonia, as que tiverem em harmonia com a vontade de Deus, é justiça.
se não está em harmonia com a vontade de Deus, não está em harmonia com a lei de Deus, não são leis justas, são leis injustas. E se eu cedo em obedecer leis injustas, que não estão em harmonia com a lei de Deus, eu sou injusto. Não vou herdar a vida eterna. Então, se o Estado faz leis que não estão em harmonia com a lei de Deus, nós automaticamente obedecendo essas leis, nós estamos contrários à lei de Deus e somos injustos, não somos justos, porque estamos praticando injustiça. Porque lá em Salmos 119, vamos para Salmo 119, vai definir o que é justiça. Porque eu estou falando que é a lei de Deus, mas a Bíblia vai nos esclarecer o que eu estou falando. Salmo 119, versículo 172. A minha língua falará da tua palavra, pois o quê? Todos os seus mandamentos são justiça. Todos os 10 mandamentos, não pode retirar nenhum, que se te retirar um, eu passo a ser injusto. Eu passo a praticar a injustiça. Então, no versículo 172, todos os mandamentos de Deus, que estão dentro dos 10 mandamentos, dentro da lei de Deus, são justiça. Então, o que é justiça? Definindo, não é o fórum, não é o juiz, não é o promotor, é a lei de Deus com os seus mandamentos. É o que a Bíblia está falando. E passa também a dar credibilidade para o que é verdade. No versículo 151 fala: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos, os 10 mandamentos, são o quê? Verdade. E se são verdade, o que é mentira? É contrário ao que está nos 10 mandamentos. Se nos 10 mandamentos fala uma coisa e eu pratico outra, qualquer que sejam os mandamentos, eu estou na mentira. Eu estou sendo réu de juízo, porque estou do lado da mentira. Então eu devo me converter. E no versículo 142, fala: a tua justiça é uma justiça eterna. E o que é justiça? O que fala no verso 142? A tua lei é justiça, a tua lei é verdade. Então, a lei de Deus é o padrão do que é verdade, do que é justiça, e é o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, ele é representado pela lei de Deus. Então, Deus é amor, e a lei de Deus, ela tem 2 tábuas, para nós termos amor assim como Deus é amor. Então, amar a Deus, primeira tábua, cumprindo a primeira tábua, e amando e trabalhando o nosso coração para amar os nossos inimigos, nós vamos cumprir a segunda tábua, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu nunca devo desprezar qualquer que seja a pessoa, mas eu devo desejar a salvação dela como eu desejo a minha. Porque assim como ele está aqui na terra, e ele um dia foi pecador, e eu um dia fui pecador, eu devo querer a conversão dele, não querer juízo para ele. É o princípio do amor de Deus, amar o inimigo, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Essa é a definição do que é justiça. Se a lei dos homens, se a lei do Estado
está contrária à lei de Deus, ou na lei da saúde, ou na lei moral, estamos em injustiça, não injustiça. Justiça é a lei de Deus com todos os seus mandamentos. Que nós possamos gravar isso na nossa mente. Porque no final, todos vão ter conhecimento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E eu estive lendo agora no livro Educação, todos, ignorantes, incultos, se estiver em oração, vão compreender a palavra de Deus. Vão compreender a essência do que Deus passou. Deus passou para todos os seres humanos, para os incultos, até os loucos. Se buscar em oração e querer conhecer o caráter de Deus, Deus vai revelar. E as histórias bíblicas estão repletas de situações para nós nos educarmos. Situações de justiça e situações de injustiça. E traz para nós toda a artimanha do inimigo de Deus, que é Satanás, que nos tenta e nos leva a pecar, usando os seus anjos, que podem ser pessoas, podem ser líderes, pastores, pode ser professores, pode ser ancião, pode ser um pregador, leigo. Eles poderão ser usados pelo espírito do inimigo, se eles não estiverem em harmonia com a vontade de Deus. E quanto mais sabedoria que ele concede, que ele concede em lendo a palavra de Deus, se ele não estiver no Espírito de Deus, mais ignorante ele fica e mais facilmente ele engana as pessoas. Então, aqui nós deixamos a Bíblia falar o que é justiça, o que é verdade. Que nós possamos guardar essas coisas bem na nossa mente. Porque vai ter só 2 grupos: os que praticam a justiça, que praticam a essência do caráter de Deus, que é os mandamentos de Deus, e tem a fé de Jesus, e aqueles que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Deus possa nos ajudar. É a minha oração para cada um de nós, né? Para todos. E nós vamos terminar com essas palavras desse hino. Que Deus abençoe a todos.